Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, irmãos? Santo Espírito, aqui está a tua palavra, e nós queremos ser apenas e tão somente vaso de instrumento nas tuas mãos, para comunicar tua palavra no nome santo de Jesus. Que seja glorificado e exaltado e louvado o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem até ficar com esse texto aberto. Vamos dar início no capítulo 13, no final. Jesus vem preparando os discípulos para a sua morte. Veja bem que os discípulos não estavam compreendendo e aceitando aquela revelação sobre a morte de Jesus. Até que o apóstolo Pedro disse que estava preparado até a morrer com Jesus. Foi quando Jesus deu aquela palavra que nós bem sabemos: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja bem, o Senhor disse isso para Pedro. E após isto, Jesus, preocupado com aqueles corações turbados, tristes, aborrecidos, ele então discorre no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Crede em mim também. Porque na casa do Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Então Jesus explica para eles que o Senhor iria preparar a morada para cada um deles. E mais do que isso, Jesus estava aqui a dizer a eles que depois que tivesse preparado o lugar para cada um deles, o Senhor viria buscá-los pessoalmente, e que onde o Senhor estivesse, eles haveriam de estar. Isto é, Jesus estava ensinando eles que essa separação não duraria muito tempo, seria breve. O próprio Senhor estaria preparando o lugar para cada um, que é o que mais os discípulos almejavam e queriam, e é o que mais nós devemos querer, irmãos, é estar com Jesus. Porque eles habitaram com Jesus ali em Cafarnaum, eles estenderam tendas, eles moraram em tendas, eles dormiam perto um do outro, eles se alimentavam juntos, eles dialogavam, eles tinham comunhão. E os discípulos ficaram extremamente apaixonados por Jesus, amaram Jesus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Então eles não queriam aceitar a hipótese, o fato da morte de Jesus, porque morte significa distanciamento, afastamento. Quantas pessoas queridas nossas partiram e nós não vemos mais elas enquanto estamos nesta vida. Então morte significa distanciamento, separação. É algo que nós não estamos preparados para isso.
Então Jesus aqui está dizendo: olha, lá na casa do Pai tem muitas moradas, muitas. Mas não é como a gente ouve alguns ensinos que não são cristãos, ou genuinamente cristãos, que dizem que no reino de Deus existem várias esferas e cada um vive segundo o seu estágio em uma delas. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é que Ele haveria de preparar um lugar, voltaria para eles, versículo 3, levaria eles comigo, Jesus disse, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha que coisa tremenda, que demonstração de amor, de carinho, de afeição, de cuidado que Jesus tem para conosco, irmãos, sabe? Aqui no mundo, nós vivemos desilusões, tristezas, decepções, lutas, problemas, ansiedades, que corrói nossas almas, não é? Uma ansiedade, ela corrói nossa alma. A gente fica esperando tanto acontecer algo e passa a viver em ansiedade. E a ansiedade é uma expectativa que, quando demora para se cumprir, traz consequências para o nosso corpo, para nossas emoções, traz desgaste psicológico, e esse desgaste psicológico traz danos para o nosso corpo físico, porque embora nós tenhamos três naturezas, espiritual, alma e corpo, nós somos uma só pessoa, assim como Deus que nos criou. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, mas Ele é uma só pessoa, aleluia, um só Deus, um só Senhor, aleluia, um só Pai de todos, compreende? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É exatamente, Deus é Espírito, alma e corpo, e nós somos Espírito, alma e corpo. Só que nós não somos três, nós somos um só, com alma, com espírito e com corpo. Deus é um só Deus, Pai de todos, sobre todos. Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só, há um só Senhor, aleluia, glória a Deus. Adorarás, pois, ao Senhor teu Deus, aleluia. Em Isaías diz: eu sozinho fiz os céus e fiz a terra. Em Apocalipse ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ora, Jesus aqui está a dizer para nós que onde Ele estiver, nós estaremos também, aleluia. Onde Jesus estiver, é o paraíso, é o céu, é a morada santa, aleluia. Tanto que o salmista diz no Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isto é, aquele que habita na casa de Deus, oh glória, dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, e não temerás o mal noturno, a seta que voa de dia, porque 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque habita em Deus. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso esconderijo, Deus é o lugar certo onde nós devemos estar, aleluia. É lá que iremos habitar, quando preparar um lugar para vocês, onde eu estiver, vós estareis também, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Então, Jesus procurou falar a palavra a eles. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Quando Jesus disse isto, o Tomé já disse: Senhor, nós não sabemos para onde nós vamos e nem sabemos o caminho. Olha, nós temos que ser sinceros com Deus. Com Deus não dá para usar um verniz. Se você está triste, diga para Ele: eu estou muito triste, Senhor. Eu preciso de alegria, Senhor. E a alegria do Senhor é a minha força, aleluia. Eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, eu quero ser vitorioso, porém, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha cidadela forte. É onde eu quero habitar junto do Senhor, no tabernáculo, glória. O tabernáculo no Antigo Testamento representava onde Deus se encontrava. Hoje Deus está em nós, que somos tabernáculos de Deus, aleluia, oh glória. Ele habita em nós e nós habitamos nele, nele existimos, nos movemos e vivemos, aleluia, porque Ele é tudo para nós. Bendito é teu nome. Então, quando Tomé disse para o Senhor isto, nós, ele usou ainda o pronome nós. Nós significa todos os discípulos, não é? Não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? Olha, ele não estava, até aquele ponto, o Tomé, que havia convivido com Jesus em todos os atos, em todos os momentos, em tudo, estava junto com Jesus, não havia compreendido ainda. Veja então a nossa dificuldade de compreendermos esses ensinos de Jesus. É natural, é normal que a gente não saiba tudo. É evidente, claro. É evidente, claro, que tenhamos dúvidas, sim. Mas a dúvida não quanto à salvação, não quanto à existência dEle, não quanto a Ele ser Senhor e Salvador nosso. Porque aí estaríamos sem salvação. Mas dúvida de pontos que perguntamos, arguimos, questionamos diante de Deus. Então Jesus começou a explicar para eles todos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente percebe na Bíblia um ensino contínuo e progressivo. Progressivo não tem fim, porque Deus é eterno, sua sabedoria é infinita. Então, contínuo, há uma necessidade de nós conhecermos a Deus continuamente, com perseverança. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, imagina você o que começou a passar na cabeça então do Tomé. Ele é o caminho, é Ele o caminho. Eu queria procurar um caminho aqui, uma moitinha aqui no meio do mato, aqui, será que é esse o caminho? Será que o caminho é para a direita, é para a esquerda? Será que é para frente e para trás? Será que é no norte, no sul, no leste ou no oeste? Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou o caminho, aleluia. O que significa isso? Significa tudo, irmãos. Veja, quando ele diz eu sou o caminho, isso significa que quando estamos com Jesus, estamos andando no caminho certo. Oh glória, conhecendo a única verdade, porque ele diz: eu sou a verdade. Olha só, não temos que ter medo da morte, porque Ele é a vida. Isso, glória, está entendendo? E Jesus foi aumentando a revelação. Veja bem aqui. Quando ele diz aqui na palavra, no versículo seguinte, também: se vós me conhecesseis, versículo 7. Veja bem, se vós me conhecesseis,
a mim, conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, embora estivessem ali com o Senhor de dia e de noite, na hora das refeições, na hora das orações, na hora das vigílias, na hora que Jesus subia no monte, e muitas vezes ele queria subir só, outras vezes ele escolhia 3, João, Pedro e Tiago, e subia com eles, enfim, eles estavam com Jesus. Naturalmente falando, era para conhecer Jesus, ou não? Quando você convive com alguém, você conhece esse alguém, não conhece? Sim ou não? Sim. Exato. Mas eles não conheciam Jesus. Jesus disse: se vós me conhecesseis. Procura espremer do texto e tirar o que o texto está nos ensinando. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Olha, glória. Então significa que quando eu conheço Jesus de verdade, eu conheço Deus, que é o Pai de Jesus. Aleluia. Compreenderam? Se eu conheço Jesus de verdade, eu conheço o Pai, porque essa é a palavra que ele está dizendo. Então, o Felipe aqui foi o que erguia a mão, né? Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Outra vez, ele mostrou duas coisas: que ele estava com Jesus, ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, ele conheceria também Isso. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. O que está no Evangelho de João, no capítulo 1? Deus nunca foi visto, mas o unigênito ele o fez conhecer. Aleluia. Sim? Oh, glória. Então, Jesus dá uma resposta tremenda, que poucos veem essa resposta. Jesus disse: estou no presente, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E agora? Quem vê a mim, vê o Pai. Nós só podemos compreender essa palavra através do ensino cristológico, que ensina que Jesus tem duas, o quê? Naturezas. Ele tem uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual, ele é Deus. Mas o Deus que ninguém viu, tomou uma forma humana. Paulo diz em 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Isaías 7,14 diz: eis que vos dou um sinal. Quem? Deus está dizendo: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Então, esse menino que nasceu é a pessoa de Deus conosco. Jesus é a pessoa de Deus no meio dos seus discípulos. Por isso ele disse bem forte: quem vê a mim, vê quem vê a mim. Muitos viram e não o reconheceram. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de Deus, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 11 a 13, aleluia. Isaías 9,6, um filho se nos deu, um menino
nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso é muito claro, é muito forte para combater o arianismo que nega a divindade de Jesus. Quem nega a divindade de Jesus está na perdição. Quem aceita a divindade e humanidade de Jesus e crê nele de todo o coração, tem a vida eterna. Tanto que João, o apóstolo amado, diz na primeira carta: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo aquele que rejeita é o anticristo. Compreenderam? Então, veja bem, houve uma polêmica tão grande no começo do cristianismo, depois da era dos apóstolos, na era patrística, a respeito disso. Os gregos, principalmente, que vinham da linhagem dos gregos, eles criam que Deus não pode habitar na matéria, porque a matéria é impura e a matéria é pecaminosa. Porém, eles se esquecem que Maria era virgem e que Deus, o próprio Deus, gerou o unigênito no ventre de Maria. Aleluia! Porquanto nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu por nós, sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Não crês tu que eu estou no Pai? Jesus disse, e que o Pai está em mim? Olha aí. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Aleluia. Ora, veja bem, o Espírito de Deus está em nós, por causa da adoção que Cristo nos deu. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Nós éramos jambuzeiro bravo e fomos enxertados na oliveira verdadeira. O que é a oliveira verdadeira? É Jesus. O que é jambuzeiro bravo? Somos nós. Nós fomos enxertados nele. Jesus é Deus de origem, de essência. Ele é antes do antes na eternidade, Deus eterno para sempre. Amém. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ao profeta, ao profetizar o nascimento de Jesus, ele diz que de Belém haveria de nascer aquele que seus dias são desde a eternidade. Aleluia. Olha aí. Eu, você e nós tivemos um começo, tivemos um princípio, quando fomos gerados por nossos pais, e depois quando fomos gerados pelo Espírito Santo, quando nascemos de novo. Aleluia. Mas Deus, Jesus, não, Ele é desde toda a eternidade, Deus bendito. Onde está isso? João capítulo 1, versículo 1 e seguintes. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você sabia que o Verbo é o Logos do grego, é
Cristo Jesus? Ele é o Verbo? Você sabia que quando ele diz, vós já estáis santificados pela palavra que eu vos tenho falado, nós já estamos, eles já estavam, nós podemos estar santificados pela palavra que ele tem nos dito, aleluia. Purificados por essa palavra. Mas o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus no princípio. Você sabia que existem vários princípios na Bíblia? Existe o princípio que é a eternidade. Existe o princípio que Deus criou os anjos. Existe o princípio que Deus criou o universo, o qual está em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este princípio é das coisas materiais e do universo. Porém, o princípio que ele criou os anjos é antes desse princípio. E o princípio no qual o Verbo era Deus é o princípio incausado, é a causa primeira, é a eternidade, não se dá para fazer conta, nem número e nem nada, porque ele é eterno. Deus é eterno, Jesus é eterno. Deus é imutável, Jesus é imutável. Deus é onisciente, Jesus é onisciente. Quando ele entrou na casa, cumprimentou os discípulos em João capítulo 20, paz seja convosco, e abençoou, assoprou e disse, recebei o Espírito Santo, aleluia. Tomé não estava ali, porém, Tomé voltou e disse, contaram para ele, ele disse, eu não creio. Se eu não tocar no seu lado, se eu não tocar nas suas mãos, eu não creio. Passaram-se 8 dias, as portas estavam fechadas, Tomé estava junto. Jesus entrou novamente e disse, Tomé, primeiro saudou, paz seja convosco. Tomé, vem aqui, toca nas minhas mãos, toca no meu lado. Ele é onisciente, aleluia. Ele é onipresente, ele estava presente, aleluia. Ele é onipotente, ele apaziguou o mar, alequero, manori, andarás. Ele ressuscitou mortos, sem tarabalás. Ele expulsou legiões do homem de Gadaré, alei, shurikai, andai. Ele abriu olhos aos cegos, ele fez paralítico andar, ele andou sobre o mar, porque ele é onipotente, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que há um só Senhor. A Bíblia continua a dizer em Filipenses que há um só Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, é o único Senhor, glória a Deus. Shalai Brabanás. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, formado aos pés de Gamaliel, monoteísta puro, da linhagem, do estudo dos fariseus. Ele perseguiu os cristãos porque os cristãos diziam que Jesus é Deus. Os apóstolos diziam que Jesus é Deus, aleluia. E então ele perseguia, e ele consentiu na morte de Estevão. Ele era terrível, mas quando ele chegou nas portas de Damasco, montado no cavalo, uma luz do céu veio e ele caiu por terra. Ele caiu por terra e ele teve a visão, ele viu o Senhor. E ele disse, quem és, Senhor? Para o judeu falar Senhor é coisa séria. Quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões, aleluia. Quem crê em Jesus
tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Quem crê em Jesus recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo. Aleluia. Quem não crê em Jesus não recebe o Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha bem, é muito sério. Há cristãos que não são cristãos. Há cristãos que não compreendem, como Tomé, que quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, filhinho. Como é que você quer ver o Pai? No céu tem um só trono, e esse trono está em Apocalipse 4, oh glória, um só trono, um só Senhor, um só Deus, aleluia. É essa palavra que o Espírito mandou falar a vocês nessa noite, aleluia, glória a Deus. Veja bem, aqui na palavra ainda, João 16, deixa eu ver, Jesus diz assim, João 16, verso 12 e seguintes: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Aleluia. Tem um dos textos aqui, precisaria ler tudo, que diz assim: o mundo não pode ver o Espírito Santo. O mundo não vê o Espírito Santo, mas vós conheceis o Espírito Santo, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Aleluia. Quem habitava com os discípulos? Jesus. E como eles habitavam com Jesus, eles habitavam com o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É o Pai. Onde está isso na Bíblia? João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Aí você pode compreender agora. Há um só Deus manifesto como Pai, Filho e Espírito Santo. Você é um com três naturezas: Espírito, alma e corpo. Você não são três pessoas. Você é uma pessoa que possui Espírito, alma e corpo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, referindo-se à sua natureza intrínseca e à nossa semelhança. Que imagem e semelhança? Espírito, alma e corpo. Amados, são essas as palavras que Deus mandou falar na noite de hoje. Receba em vosso coração, com fé, em nome de Jesus. Amém?